Olá, meus queridos, está no ar pela Multiplay, canal 14, e também pelo site da FGF e também pelo canal do Janela Central. Olha aí que interessante, o Central Geek. Ítalo, seja bem-vindo, mais um programa, estamos aqui. Hoje vamos falar sobre adaptações literárias que foram para o cinema, só para o cinema? E que viraram série também. Olha vamos englobar logo todo o tema. Se for para falar, vamos falar logo. Se for para falar, vamos rasgar o verbo aqui, vamos falar da importância dessa literatura. Eu vou até me agitar aqui porque o negócio hoje é empolgante. Estou muito empolgado hoje. O programa de hoje vai render bastante porque vamos falar justamente dessa faca de dois gumes que é colocar livro para o cinema. Por que faca de dois gumes, doutor Ítalo? Eu vou chegar neste ponto. Fazer filme de livro tem uma grande vantagem, que é a questão de público. A gente vai já discutir sobre isso. E também tem um certo cheiro de falta de criatividade às minhas narinas. Você concorda com essas opiniões? Fede na tua narina. tem cheiro de falta de criatividade. Vamos pegar esse livro aqui, porque eu tô sem criatividade, e vamos fazer um filme dele. Essa opinião que mal, você... que pensamento mal, é ruim, cara. né? É ruim, né? Teu Então coração. vamos desenvolver para ficar claro aí para o nosso público. Então, assim, vamos começar com uma adaptação literária que virou filme. Qual foi a que marcou? Qual foi a que marcou? Olha, tem muitas. Atualmente, eu... Vamos estreitar mais o laço. Vamos começar com 2000. Qual foi a adaptação literária de 2000? Adaptação literária dos anos 2000. Tem muitas. Eu posso listar duas, assim. Uma não tem muito a ver com a minha... Eu posso listar uma que foi a que marcou, assim, que abriu. Olha, eu gosto muito dessa narrativa sequencial. O Código da Vinci, o Dan Brown, fez uma produção literária boa, tipicamente americana, né? O herói americano que salva o mundo. Venhamos e convenhamos. Mas o Código da Vinci rendeu uma sequenciazinha bem legal. Só não muito agora no último filme, que não teve muito business. É porque o hype já passou, né? Já passou, acabou. E... assim, eu fiquei muito encantado e ainda estou influenciado pelo orfanato da Senhorita Peregrine para crianças peculiares. Cara, tu tá muito acelerado. Vamos acelerar um pouquinho. Tu tá muito lá na frente, Confuso, cara. tô Calma. confuso. Tu quer anos 2000, o começo? Sim. A gente pode começar com o quê? Senhor dos Anéis. Eita, já vamos começar. O Ítalo quer Cara, começar o programa porque, de assim, hoje. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Vamos falar de cara, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma adaptação do Tolkien. Sim. Que ele escreveu lá, acho que foi para a Segunda Guerra Mundial. Há muito tempo atrás. Muito tempo. Ou foi a segunda ou foi a primeira, não lembro. Que no livro, assim, ele funcionou, só que a escrita do Tolkien, ela é muito arrastada. Tipicamente britânica. Nem tanto, mas é porque assim, ela é muito arrastada. Ele passa muito tempo falando de detalhes que não vai agregar muito valor à história. O descritivismo é muito forte, né? Então, assim, a história do Senhor dos Anéis, ela é uma história visual. Ela é uma história que funcionou melhor para os filmes e não funcionou tanto para os livros. Até porque muitas das pessoas, elas não têm muita paciência para poder ver esse tipo de conteúdo. Literatura. Aí você que uma literatura mais arrastada. Aí pra quem tá assistindo a gente e diz assim, mas Senhor dos Anéis é fantástico, vocês estão falando aí, eu não tô concordando. Gente, mas você que gosta, que ama, que acompanha aquela literatura, ok, a gente não tá falando especificamente do nicho fãzaço, né, as fandoms, né, do Senhor dos Anéis. A gente tá falando de um geral, de uma amplitude geral. Geralmente quando o livro é muito descritivo, né, acaba dando uma cansada mesmo no leitor. Exatamente. Alguns autores escrevem histórias para virar filme ou para virar série. Eles não esperam que as suas histórias parem nos livros. E principalmente hoje, né? Acredito que o Tolkien não pensou, isso aqui vai dar um filme. Vai dar um filme. Mas aí você de tem... milhões de dólares. Milhões de dólares, por sinal. Não vai só colocar Nova Zelândia no mapa. Não pensou nisso. Ele não pensou nisso, mas a obra é propícia para isso. Exatamente. É uma fonte, assim, que jorra água e que dá dinheiro, né? Exatamente. Tanto é que rendeu a trilogia do Hobbit. Isso, além da obra... Trilogia Senhor dos Anéis. Hobbit. O Hobbit. E aí tá tendo o resto, para que um dia aconteça, novas adaptações do Tolkien. Porque elas são adaptações muito boas. São. Apesar de terem suas falhas, que nada é perfeito, elas têm o seu viés importante. Sim. E aí, a gente passando
do Tolkien a gente pode ir mais, se infantilizar mais. Infantilizar, entre aspas. Tornar para um outro público, digamos Isso, assim. pronto. A gente pode puxar agora Harry Potter, que foi uma adaptação que colocou o universo fantástico mais no auge, Sim. mais no holofote. Teve um destaque. E teve um destaque do começo ao fim, vale lembrar isso. Que agora também continua sendo destacado por outros spin-off. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode considerar Senhor dos Anéis uma leitura massiva, assim, aquela leitura que arrasta, que você tem que esmiuçar, tem que ter paciência para ler? Analisar Senhor dos Anéis pelo Senhor dos Anéis, sem comparar com outras obras. Ele em si, ele é uma leitura, assim, você achou uma leitura um pouco mais arrastada? Achei. Eu achei uma leitura... eu já estou acostumado com esse tipo de literatura. Mas para quem não está, sofre muito com isso, porque é exatamente isso que tu falou. É uma leitura arrastada, não é uma leitura dinâmica, não é uma leitura de ponto e vírgula. É uma leitura de parágrafos e parágrafos e parágrafos cansativos, sabe? Eles, assim, não estou aqui julgando o Tolkien como um péssimo escritor, longe de mim. Jamais, quem somos nós? Longe de mim, eu não sou nada perante isso. Mas, assim, e também teve a questão do movimento histórico. Sim. Que ele escreveu. Então, assim, para literatura ele funciona. Funciona também. Só que é uma literatura arrastada. Se você vai ler esperando um plot twist em cada livro, em cada capítulo, você não... Você não vai se decepcionar, né? Você não vai... Então, o Senhor dos Anéis, a gente chega na conclusão que é assim, ela tem tem um grau de importância, assim, inestimável. Não, Porque eu até acelerei um pouco, né? Pulei para o Orfanato da Peregrine, esquecendo aí no ápice do meu emocionalismo dessas grandes obras que serviram também como divulgação do universo literário nesse início dos anos 2000. Não que a literatura precisasse de divulgação. Não, mas era a concretização de um livro virando filme. Quem não sonhou ler um livro? Quem é que não sonha ler um livro e ver sendo feito a sua adaptação para o cinema? Ver o seu herói ali na tela, sim, personificado. Quem é que não sonha isso? Você pega os personagens da história que você tanto gosta e virar uma imagem projetada na tela, aquilo que era fruto da tua imaginação tá na telona ali, é altamente gratificante ou decepcionante. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. A gente está começando só dos bons. Só do básico, então né? vamos começar, vamos continuar com o Senhor dos Anéis, vamos passar para Harry Potter. Sim, Harry Potter. Ele a J.K. Rowling escreveu Harry Potter nos anos 90. Só que... Numa viagem de trem. Só que... só foi fazer sucesso depois do primeiro filme. Deixa eu só te... Olha a coisa interessante. Olha o que é a vida. J.K. Rowling... O que é a vida? O que é a vida? Minha vida é uma caixinha de surpresas. O que é a vida? O que é a vida? Olha o que é a vida, meus amigos. A vida, senhor Ítalo, é a J.K. Rowling chegar com o roteiro bonitinho do Harry Potter e bater de porta em porta, dizendo, olha meu livro, olha meu livro, olha meu livro como é legal, de um menininho bruxo e que ele tem uns problemas lá e tal, e tal, 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 tal. Não, essa história aí, muito fraca. Essa história aí não rende não. E o que aconteceu? Bastou uma pessoa abrir a porta, vamos dar uma chance pro seu livro. Tua história é legal. Publicou e hoje nós podemos afirmar, gostando ou não, podemos afirmar categoricamente que Harry Potter é uma ferramenta até hoje de inserção de novos leitores, diferente do Senhor dos Anéis, que já é para um leitor mais maduro. Mas Harry Potter, gostando ou não, você gostando ou não, tem que reconhecer isso. Exatamente. Quem é que não cresceu com Harry Potter? Com os livros, com os filmes? Eu cresci. Com Harry Potter? Com Harry Potter, do ladinho, assim. Não, com certeza. Porque assim, você tem um menino que tem 13 anos e você tem 13 anos, você tem 12 anos. E aí na próxima história, que é lançada no ano seguinte, você tem 14 anos e o personagem também tem 14 anos. Então assim, você cresce com o personagem.
Isso. E a leitura, e a escrita da autora também cresce com isso. Sim. Tem Se uma desenvolve. Se desenvolve. Você tem a evolução do personagem, você tem os conflitos, que é a questão relacionamento com os amigos, com os professores, com as aventuras que vão surgindo ali dentro do próprio universo do Harry. Exatamente. E a adaptação do cinematográfica do Harry Potter e a Pedra Filosofal abriu mais as portas do universo bruxo que a J.K. Rowling criou para o mundo. Porque os livros só venderam, vale ser dito, a verdade, os livros só venderam depois que o filme foi feito. Assim, vamos julgar nós dois aqui como exemplo. Você assistiu o primeiro filme ou leu o primeiro livro? Não, eu assisti o primeiro filme. Também. Assisti o primeiro filme, eu fui ler o livro quando eu tinha 18 anos. Eu fui ler a Pedra Filosofal com 18 anos, eu estava maior de idade já. Já tinha passado. Já tinha passado todo aquele já tinha passado o hype. Então a gente conclui que Senhor dos Anéis é uma obra literária para um público mais maceteado, né? Um público mais experiente, um leitor mais experiente. E Harry Potter é reconhecido aqui pelo Central Geek, você que está nos assistindo, né? Pessoal que está nos assistindo, Central Geek acaba de confirmar o óbvio. Harry Potter é uma ótima ferramenta de inserção para novos leitores. Então, caro professor, se você quer que seu aluno leia algum livro, indica Harry Potter para ele. Indica Harry Potter, uma leiturazinha relativamente fina comparada. Olha, a gente é estudante de letras, a gente é professor. Assim, cara, a gente não vai indicar Machado de Assis, desculpa os professores, mas a gente não vai indicar Machado de Assis porque a gente quer que o aluno de 12 anos leia Machado de Assis porque... É legal para ele. É legal para ele, ele não vai se identificar. Isso. Nós vamos agora para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Voltamos do intervalo, discutimos aqui no primeiro bloco, você que está nos acompanhando pela FGF TV, Multiplay Canal 14, pelo nosso site lá da faculdade e também pelo canal Janela Central. Estávamos falando de quê? Adaptações literárias que viraram filmes. Eita, muito sucesso. O Senhor dos Anéis, Harry Potter, adaptações que deram certo. Adaptações que serviram como inserção para novos leitores. Vamos falar desse caminho de ida e volta? O livro que vira filme, ele leva o leitor para o cinema? O livro que vira filme leva, com certeza. Leva. Porque assim, parando para pensar agora. Se você lê um livro, você já fica imaginando como é que os personagens. Você tem, por mais que você tenha a descrição dos personagens, você quer ver personificados os personagens. Sim. E assim, eu posso falar das duas realidades. Tu vai falar agora, que é o filme que virou o livro que virou filme e o filme que virou livro. Sim. Então assim, o filme que virou livro. O filme que virou livro, é isso? Isso. Certo. A gente falou das adaptações literárias. Sim. Certo? O livro vai para o cinema. Para o cinema. Agora o cinema vai para o livro. Vou ser um pouco mais ousado e vou falar de games que viraram livros. Expande mais ainda, né? Porque assim, você está acostumado com um núcleo de realidade que foi te apresentado ali. Seja no livro, seja no videogame, seja no filme. E quando tem uma expansão desse universo, você quer consumir mais disso, se você gostar ou não. Foi o caso do Star Wars. Sim. Star Wars foi um grande sucesso de ficção científica dos filmes. E aí uma editora, alguém de brilhante ideia, teve a astúcia de publicar os livros, numa forma de expandir o universo de Star Wars. Sim, e a expansão, ela vale como uma adaptação. E não é só pegar, que nem acontece,
o roteiro do filme Star Wars, pá, virou livro. Botou uma capa, um agradecimento, no nome de uma editora e não, foi. vai além, né? Vai mais detalhes, é até a mesma história, mas com mais detalhes. Às vezes uma história inédita vai só pro livro, é como um spin-off. Foi criado um filme e virou um livro, né? Derivado daquele filme. Exatamente. É o caso, voltando ao assunto da J.K., é o caso de Animais Fantásticos. Sim. Não tem a adaptação literária de Animais Fantásticos. É um livrinho que ela fez para caridade, para vender para caridade. E aí, depois de anos depois, a galera, olha, isso aqui dá um bom filme. E aí se estendeu a cinema e agora vai virar filme. Tem gente fazendo fortuna com isso aí. Vendendo roteiro de filme. Sim. Que é o caso de Animais Fantásticos. Mas assim, vou te pegar agora, eu volto no assunto dos games. Tem a série Assassin's Creed, que a gente publicou lá, a resenha no nosso blog lá, Submundo. Tem o game e tem o livro. O livro, se você for ler, ele se passa antes da história do game. E ainda teve adaptação para o cinema. Exatamente, mas não é a mesma história, mas não, teve mas adaptação. Teve né? adaptação. Tá ali. Adaptação. Então, a literatura, ela tem um caminho de ida e o caminho de volta. É isso que a gente está discutindo nesse segundo bloco do nosso programa. Na verdade, eu acho que a adaptação, ela tem um caminho de ida e volta. As coisas podem se adaptar, as obras podem se adaptar, de filme para livro, de livro para filme, game para livro e aí por diante. E aí todos eles perpassam, que é o tema do nosso programa, perpassam pelo segmento literário. Exatamente. Então, dizer que a literatura vai para o cinema porque as pessoas têm preguiça de ler o livro, isso não é verdade. Na verdade, o que acontece é o público cinematográfico tem o interesse em descobrir mais coisas sobre aquela história. Você tem o John Green, com A Culpa é das Estrelas, que é um romance bem suave, aquele clichê romântico, bem suave, água com açúcar. É suave, assim, a questão do romantismo. Mas falar da doença, né, do estado de saúde da protagonista junto com seu par romântico, da Hazel, né? Ela tem um drama ali. Mas a versão romantizada para o cinema, o público ali se identifica muito com o drama dela. Porque pelo modo como foi contado, você procura saber como é que aquela história se sucede depois. Não, exatamente. E aí a gente está falando de pessoas que são mais visuais. Sim. As pessoas, elas têm direito de gostar mais do filme e do livro. Sim, certo? Sim. A gente pode falar que uma pessoa ela é mais visual do que literária. Sim. Como tem gente que também... não desmerece a pessoa. Não desmerece. Nem a obra, nem a pessoa. Então, assim, as pessoas, elas são livres para poder consumir isso e não serem pré-julgadas. Sim, eu só assisto... Ou pós-julgadas. Eu só assisto o filme. Aí já tem aquele... né, aquele ranço, aquela trava... você só leu... Eu sou superior porque eu li o livro. Gente, nossa, vamos dar um tempo aí, né? Cada um tem o seu segmento. Agora sim, a dica que a gente sempre dá é que você, gostando do filme, procure conhecer o livro. Exatamente. E até melhor, nesse caminho de volta... Quem lê o livro vai ao cinema ver essa adaptação, ver a materialização da tua história. A galera que vai assistir ao filme quer ver o detalhe, quer ver mais informações, um detalhe que ficou só na página do livro, não foi para o cinema, porque não dá para você pegar um livro de 200 e tantas páginas e colocar em 2 horas de filme. Por mais que você tenha um Senhor dos Anéis, um Harry Potter, que às vezes vai 2 horas e meia, às vezes 3 horas de filme. Senhor dos Anéis são 4 horas. Pelo amor de Deus. Né? E fica assim muito mais um filme artístico, às vezes um filme para nicho, do que propriamente um filme comercial. Sim. Né? Deixa de ser um filme um filme comercial mesmo. E fica inviável muitas vezes para as produtoras colocar uma sessão onde o filme é 4 horas, eu ganho aqui um ingresso, sendo que eu poderia ganhar 2. Eu poderia exibir 2 filmes ali, às vezes fica inviável pela questão comercial também. Agora, venhamos e convenhamos, quem assiste o filme e gosta da obra realmente, tem aquela sede, aquela ânsia, já que o Central Geek está tratando de assuntos nerds, porque o nerd é aquele que vai buscar a fundo qualquer assunto. E aí ele vê o filme, tem livro? Pois vamos atrás.
Tem jogo? Vamos atrás. Tem jogo? Vamos jogar o jogo. Tem livro? Vamos ler o livro. Tem livro de colorir? Vamos colorir. Vamos colorir o livro lá do Animais Fantásticos. Vamos consumir. E é bom a gente poder falar sobre isso, porque, assim, tem adaptações que funcionam e não tem adaptações que não funcionam. Lembrando que adaptação não é cópia. Porque tem gente que lê o livro e... eu não gostei. Faltou tal personagem que nem foi no A Culpa é das Estrelas, que é a amiga da Hazel lá, que bate papo no celular e tudo e tal, ela desapareceu do filme. Tu quer treta? Pois você vai ter. Tu vai ter treta. Qual foi a adaptação literária que tu não gostou? Que não funcionou pra ti? Adaptação... Eu sou muito florzinha, sabe? Eu sou muito... Florzinha? Sério? Olha, eu vou ser bem sincero assim. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Lar das Crianças Peculiares. Porque eu li o livro. Quando eu fui eu vi ambos assim meio que simultaneamente. O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, o orfanato, né, dependendo aí da edição que você compre. E o Lar das Crianças Peculiares, a edição cinematográfica. A mudança de protagonistas ali, digamos, de par romântico, que não tem essa questão romântica tão explorada na narrativa, eu não gostei, porque foi desnecessária. Mudanças desnecessárias que não agregam, eu não gosto. Sabe, você troca o protagonista, você troca o parceiro do protagonista ali por outro personagem que está na história. Por quê? Porque sim. Eu me senti incomodado porque não teve nenhuma justificativa. Não teve nenhuma justificativa. Eu fico, às vezes, incomodado com adaptações literárias, né? A gente está falando de livro mesmo, mas eu fico incomodado com adaptações de quadrinhos para cinema que não dão certo. Quando você muda ali a essência de um determinado personagem só pela questão da linguagem que está sendo abordada, porque a linguagem de cinema é diferente da linguagem literária. É uma outra linguagem, é uma outra mídia, é o visual que está ali na tela, está sendo mais explorado. Não é só a imaginação de quem está lendo ali, né? Você está assistindo, Exatamente. Então tem que ter um visual muito legal. Uma coisa interessante é o Jarvis, o robô lá, né? A inteligência artificial do Tony Stark. Ele é um robô, ele é uma inteligência que controla ali a casa do Stark, controla a armadura. Nos quadrinhos ele é um mordomo. Ele é uma pessoa física. Ele é o Alfred. Ele é o Alfred do Tony Stark. Quando foi pro cinema, virou a inteligência artificial que organiza tudo do Stark e deu certo. Agora, qual obra, na minha concepção, né, que a gente tá questionando isso, foi esse da Peregrine. Eu gostei e não gostei. Ficou, assim, um dilema na minha vida. Até hoje, eu ainda estou para solucionar esse problema. Eu não vou me comprometer, então próximo assunto. Próximo assunto, para poder fechar aqui essa polêmica. Ítalo, agora vamos aqui. O que foi que você viu no cinema? Claro, a gente está falando de filme que veio da literatura. Olha, teve isso no filme que não estava no livro, mas eu gostei. Tem alguma coisa na memória assim que possa mostrar pra gente? Cara, assim, vou trazer logo o tópico seguinte, pegando esse tópico aí, vou juntar logo os dois. E aí a gente pode começar a falar sobre as adaptações que viraram série. Eu gosto muito dessa adaptação, Vulgo Grace, que dá na Netflix. Como Vulgo Grace, aqui tá como adaptação para Netflix, tá como Alias Grace, no catálogo da Netflix. Isso, porque é o título original. Eu gostei porque ela é muito poética. Não tem muito diálogo no livro. E na série, ela foi muito bem adaptada, apesar dos pesares, mas ela foi muito bem adaptada. Justamente porque aquela história lá, que algumas histórias, elas são mais visuais mais visuais que literárias. Sim. Então, assim, quando uma história como essa é bem adaptada, eu gosto muito. Porque mostra muito do pensamento da personagem e tal. E eu gostei muito por causa disso. Porque ela é uma história literária. Bem construída visualmente. Exatamente. Né? Mostra como as pessoas da época viviam. Que era século XVIII no Canadá. Então,
É muito imersiva. Eu gosto de histórias imersivas, seja elas literárias ou cinematográficas. Então, meus queridos, eu espero que nós aqui do Central Geek tenhamos esclarecido para você as vantagens e os riscos que se correm ao adaptar livros para o cinema. O livro é uma ótima ferramenta para agregar conhecimento, valores e enfim, e o filme também. A gente pode fazer esse caminho de ida e esse caminho de volta. Espero que você tenha essa experiência. Leia um livro, assista o filme, leia o livro. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau!